Que o Espírito da Palavra venha sobre nós aqui nessa noite. Espírito Santo, tenha liberdade que invade as nossas vidas, os nossos conceitos aqui, Senhor, os nossos sofismas. Quebra, Senhor, fortalezas mentais aqui, ó Deus. Flua, Senhor, através dessa mensagem. Flua, Jesus, aqui. Nós queremos a Tua companhia, nós queremos ser transformados pela Tua palavra, Senhor. Nós não queremos apenas uma boa palavra nos nossos ouvidos. Nós queremos a Tua vida dentro de nós. Amém. Nós queremos o Teu caráter imprimido em nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar aqui, nessa tarde, sobre se essa palavra, tanto essa palavra como a palavra que o Alberto vai trazer depois, se ela tiver que ter um tema, o tema será filiação congregacional. Se você quiser colocar. Amém. Deixa eu correr aqui, o José fica de olho no relógio toda vez que eu pego o microfone. Amém? A minha esposa está no spa oriental, para quem tiver em dúvida, assim, se preparando para amanhã. Tô brincando, gente. Mas ela não pôde vir porque a correria tá grande. Muita coisa do que eu vou falar aqui, em algum momento você pode achar que é pessoal. Em algum momento isso vai parecer que tá só nós dois aqui, sabe? Mas é só uma impressão sua. Mas a palavra pode ser realmente para você. Então que o Espírito Santo deixe seu coração aberto para que o Senhor ministre. Muita coisa do que eu vou falar está nesse livro, que mais uma vez a gente vai reafirmar aqui que esse livro é o crivo pelo qual nós vamos medir os nossos relacionamentos e construir os nossos relacionamentos. Está tudo aqui. Vida de igreja. Se alguém tem dúvida, compre e lê. Vale mais a pena ler em casa, meditar com calma, do que às vezes você ouvir uma palavra numa tarde e achar que tudo vai estar incluso nessa palavra. Não dá. Amém? E o outro livro é esse aqui, ó. O livro da aliança do nosso Deus. Amém? Então vamos lá. Nós vamos falar de 5 pontos aqui, e eu quero trazer uma introdução primeiro para essa palavra. Quero ver se eu consigo dividir isso em 2 momentos. Já que vai demorar um pouquinho. Se o tema da palavra é filiação congregacional, então a gente basicamente vai falar sobre o que é pertencer à igreja, o que é pertencer ao corpo de Cristo. Eu gostei quando o Eduardo falou aqui sobre o Evangelho, a cruz de Jesus, porque se nós simplificarmos o Evangelho, a cruz são os termos da aliança da nossa confissão de fé. Sabe quando você casa? Quando você casa, assim, a gente se engana, né? Porque quando a gente casa, a gente acha que vai ser bacana, sempre top. Muita gente casa achando que o casamento é um paraíso de prazeres. Esses casamentos geralmente são os que dão mais ruim, né? Porque aí você vai entender que o casamento é um paraíso de responsabilidade e de deveres. No Evangelho é igual. Quando você vem para Jesus achando que tudo é tudo lindo e parecendo um arco-íris, você descobre que ele fala assim: se você não negar a si mesmo, você não pode ser o meu discípulo. Então nós fazemos uma aliança com Deus quando fazemos uma confissão de fé. E essa aliança é como uma aliança de casamento. Ela não é regada de prazeres. Claro que tem alegria, claro que tem satisfação, consolo e prazer também no Senhor. Mas também tem o cumprimento dos termos da aliança. Amém? Então Deus, o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele sempre foi um Deus de aliança. Então Deus trabalha promovendo relacionamentos de aliança. É assim que Deus trabalha.
essa não é uma das características de Deus. Eu quero dizer para vocês que Deus de aliança é a essência de quem Deus é. Porque Deus se manifesta através de 3 pessoas. Deus se manifesta e se movimenta coletivamente. Deus não age sozinho. Repete isso assim: Deus não age sozinho. Até você acreditar nisso, de verdade. Que toda vez que a gente agir sozinho, a gente está fazendo algo que não parece com o que Deus faz. Amém? Então, a Trindade, ela revela a natureza coletiva de quem Deus é. Em vários textos, nós vamos ver que Deus fala de maneira plural. Gênesis 1:26, quando ele fala assim, façamos o homem, ele está falando no plural, porque são 3 pessoas falando. Quando Babel está sendo edificado, ele diz assim, desçamos para ver. Em Gênesis 11. Então, essas palavras já mostram que havia uma pluralidade na forma de Deus fazer as coisas, de se movimentar. Então, todo o desenvolvimento do plano de Deus passa por esse crivo, passa pelo façamos, passa pela frase de Jesus dizendo, eu não posso fazer se antes não ver o meu Pai fazer. Então, Jesus não se colocou numa posição de fazer o que queria. Eu não sei se vocês acham isso, mas às vezes eu acho que Jesus tinha total liberdade para chegar em alguém e curar a pessoa. Mas não era desse jeito que acontecia. Mas a gente quer ser assim na igreja. A gente meio que quer mandar no dom de cura, não é não? Jesus não mandava no dom de cura. Ele ouvia o Pai. Então, os 3 estão sempre trabalhando juntos. A gente vê o Velho Testamento. Qual que é a pessoa mais enfática e mais evidente no Velho Testamento? O Deus Pai. E o Deus Pai acaba gerando assim, uma complicação no nosso entendimento íntegro da palavra, porque parece que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mais severo. Mas ele é severo mesmo, porque os filhos dele no Velho Testamento dão trabalho demais. Então tem muito mais disciplina e trabalho penoso do que prazer e deleite. Mas é o Deus Pai. Obrigado, Diogo. Quando nós vamos para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, quem é a pessoa que está sendo enfatizada ali? Jesus. E quando a gente vai para o tempo de Atos, que é pós-Jesus, qual é a pessoa mais presente do livro de Atos? O Espírito Santo. Então vocês percebem que são 3, mas cada um atuando num momento diferente da história. Então o momento da igreja nós temos uma evidência maior do Espírito Santo. Então vamos lá. Sem polemizar aqui, né? O pecado entrou no mundo. Eu vou tentar não falar sobre nenhuma polêmica. O pecado entrou no mundo por causa da decisão de alguém sozinho. Eva estava lá, Satanás falou com ela, ela comeu e depois deu para o marido. Existem 2 momentos na Bíblia que tem 3 pessoas e um alimento. No jardim, e nesses 2 momentos que tem 3 pessoas e um alimento, acontece uma coisa bem interessante. No jardim nós temos Adão e Eva e Satanás e um fruto. Aí Satanás pega e fala assim, come. E ela come e dá para o marido. E foi assim que o pecado entrou no mundo. A mulher comeu e deu para o marido. Qual que é o outro momento na Bíblia em que tem 3 pessoas e um alimento? Será que alguém acerta essa? Oi? Mateus 4. Você fala quando Jesus é 10. Boa, foi quase. Vamos lá. O segundo momento é quando tem 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus encontra com eles, senta com eles à mesa. E quando é que os olhos são abertos ali? Quando Jesus parte o pão. Então preste atenção. O pecado entra no mundo quando alguém come e compartilha. E os olhos são abertos para o pecado. O ministério da reconciliação em Jesus é quando Jesus pega o pão e reparte, e ali já não há necessidade de comer, porque os olhos ali também foram abertos para a revelação de quem Deus é.
Quando você faz algo sozinho, você abre os olhos para a sua própria nudez e para o seu próprio pecado. Quando Jesus é quem abre os nossos olhos através de um partir de pão, Ele abre os nossos olhos para a revelação de quem Deus é. Os nossos olhos se voltam para Ele e não para nós mesmos. Então a gente tem esses dois momentos. Jesus ali está restaurando o que aconteceu no Éden. Jesus, um Deus de aliança, está restaurando nesse momento, está ressignificando o que é aliança. Porque o pão não é o pão meu de cada dia, é o pão nosso. Amém? Vamos seguir. Agora, assim, eu não quero dar muita atenção para o diabo porque ele não merece. Mas a gente também não pode ignorar os seus ardis, né? Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o seu maior adversário, se Jesus é a verdade, o seu maior adversário talvez seja a mentira, né? Então o diabo ele trabalha sempre com o contrário de quem Deus é. Então se Deus é um Deus de aliança, o seu maior inimigo trabalha para quê? Quando o diabo entrou, sua primeira aparição na terra, o que ele fez? Ele separou. Amém? Tá ficando claro assim, né? O que eu tô querendo dizer. Tem um filme muito espiritual, muitos de vocês talvez não devam ter assistido. Tem que ter minha idade para ter. Eu vi pequeno já. Então tem muita gente que talvez não viu. Chama-se Karate Kid o primeiro. Mano, Deus puro filme, velho. Então, e aí você vê assim uma covardia ali quem não conhece o filme, né, tem o novo com o filho do Will Smith, né? Aproveita aí o que foi feito pela geração X aí, né? Mas tem um momento assim, aquele golpe clássico, mano, todo mundo tem que conhecer esse golpe. Quando ele dá aquele ele ergue a perna machucada assim e tá, né? Todo mundo tá bom. Mas qual que é o ponto? O ponto é que aquele adversário dele sabia que ele estava com a perna machucada. O que ele faz? Ele chuta bem na perna que está machucada. Não tem como o cara fazer mais nada que agora. Ele não esperava para aquele... Isso que eu falo que é Deus, cara. Aquilo ali é a igreja gloriosa nos últimos dias. Você pensa que ela está ferida, de repente ela vai dar um golpe. Você precisa ver Deus, cara, nessas coisas. Gente. Então, se você sabe qual é a ferida do seu inimigo, você precisa acabar com o seu inimigo. Cara, você sabe qual que é a ferida do diabo. Você não vai bater em cima da ferida? Eu bato. Então o diabo sabe onde é que ele tem que bater na igreja. Ele vai bater na igreja nas alianças. A separação é o completo oposto de quem Deus é. Por isso que Deus fala que odeia o divórcio. A separação é o oposto da natureza de quem Deus é. Então vamos... Como eu falei que ela aparece poucas vezes na Bíblia, me ajuda aí. Qual a primeira vez que ela aparece? É o diabo, no caso. Sim. Gênesis. Adão e Eva. Segunda aparição do diabo, assim, bem emblemática. Jó. Gente, vamos lá, gente. Só o Eduardo que acerta aqui. Jó. Terceira aparição do diabo depois de Jó, onde fica? O Gil falou, lá atrás. Mateus 4. Ele aparece para Jesus. Não é isso? Todas as vezes que o diabo aparece, ele aparece para tentar fazer o homem se separar do Senhor. Trair o Senhor. Quando ele convence Eva, e ele diz assim... Como é que o Senhor falou mesmo aí? Como é que é a ordem? E Eva fala para ele, né? Começa um diálogo ali. Aí ele fala assim, não, acho que esse negócio não é desse jeito, não. No fundo, sabe o que ele está dizendo? Deus está mentindo. Não é isso aí, na verdade não é isso. Então o que ele está dizendo no fundo é o seguinte, Deus mentiu para você. Deus está te contando. E quando Eva come, aquilo na verdade não é só uma desobediência, aquilo também é uma traição. Então quando Satanás intenta contra a vida de Jó, ele fala assim, uai, você também tem cercado ele de bens? Só faltou falar assim, desse jeito aí até eu te sirvo. Tá mamão demais para Jó servir o Senhor. E ele fala assim, vai lá, ué. Toque em tudo.
E ele fala assim, tira tudo para ver se ele não vai blasfemar na tua face. Então o que ele quis dizer? Tira tudo para ver se Jó não vai trair a fidelidade que ele tem contigo. Quando ele chega diante de Jesus, ele fala assim, todos os reinos eu vou te dar, se prostrado me adorares. Ele está falando assim, trai o teu Deus e eu vou te recompensar. Ele não oferece nenhuma aliança, ele só oferece uma recompensa. É sempre traição, mentira e traição. Quando é que um relacionamento começa a dar errado? Quem é casado aqui sabe. Amigão, não mente não, velho. Se você encobre com uma mentira, possivelmente você vai trair depois. Você quer ver aqui uma coisa interessante? Uma possessão demoníaca. Eu falei que vou ficar pouco tempo, estou terminando já essa parte. A gente às vezes tem medo de possessão, né? Assim, eu já vi subir na parede, aquela coisa assim, né? Esses filmes meio loucos de possessão. Mas fala que quando o diabo entra em Judas, Judas não faz nenhuma manifestação demoníaca. O que ele faz? Ele traz Jesus. A gente tinha que ter medo dessa possessão demoníaca. De alguém que está andando com Jesus trair o seu irmão. Você quer ver outra coisa interessante? Quando Ananias e Safira vai ali fazer aquela oferta. Atos capítulo 5, é 5, né? É 5. Pedro fala assim, e aí ele mente. Tem uma mentirinha ali, bem pequenininha, mas tem. Ele vai dar um tanto, separa um pouco para ele e fala, não, dei tudo. Sabe o que Pedro fala? Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Você não mentiu para a gente, você mentiu para o Espírito Santo. Então ali houve uma traição da fidelidade deles com o seu próprio Deus. Então, por meio da mentira e da traição, é que Satanás trabalha nos rompimentos das alianças. E agora eu vou ler um último texto. Esse eu quero que vocês abram comigo, 2 Coríntios 2, 10. Amém? Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu lhe perdoo. Se é que eu tenho perdoado alguma coisa, foi por vossa causa que o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre vós. Sabe quando é que Satanás começa a levar uma vantagem no meio da igreja? Quando não há perdão. Aí a gente está começando a perder. Porque quando não há perdão, o que você está dizendo? Vale mais a pena eu ficar separado do que me reconciliar. Esse é o ministério, isso é um ministério satânico, o ministério do rancor. Já viu o irmão que fala que está curado, mas ele sempre, no momento oportuno, ele lembra do assunto? O mais interessante desse texto é o versículo que vem depois, que ele fala assim, ó. Porque não ignoramos as suas artimanhas. Quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, ainda que uma porta tivesse me sido aberta pelo Senhor, não tive descanso no meu espírito, pois não encontrei ali meu irmão Tito. Assim, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Ele está falando do diabo. Depois ele fala assim, me foi aberta uma porta no Senhor, mas eu não tive paz no espírito para ir sozinho. Tito não estava lá. Nossa, é de Deus demais. É de Deus, mas você vai sozinho? Não é de Deus, não. É de Deus, mas você chegou nessa conclusão sozinho? Não é de Deus. Esses dias eu pedi permissão para meus irmãos e ajuda para gastar o meu dinheiro. Entendem do que eu estou dizendo? Então aqui eu encerro essa parte. Vamos para Hebreus, capítulo 10.
A gente já vai entrar no assunto, de fato e de verdade. Está acabando a introdução. Hebreus 10, 25 diz o seguinte: não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. Ou seja, o caminho natural da igreja, o caminho automático da igreja, o caminho lógico da igreja é que à medida que os últimos dias vão acontecendo, à medida que o dia do casamento vai chegando, nós vamos ser um povo cada vez mais unido. Vocês entendem isso? Quanto mais aquele dia vai se aproximando, sabe o que a gente tem que fazer? Mais fortalecer as nossas alianças, mais andar junto com as pessoas, menos andar sozinho. Mais congregar. E é engraçado que a gente parece que está caminhando num tempo em que está ficando cada vez mais difícil não só reconhecer quem é crente, isso aí já está difícil, mas também crer num Deus diferente do que o mundo crê. Porque é um Deus tão descompromissado que a gente observa, mas por isso que Pedro nos exorta: vocês precisam ter a confissão de fé firme para apresentar a quem lhes perguntar. Será que a gente consegue, por exemplo, recentemente, num podcast da MC Pipoquinha, a festa da mulher é tão tranquilo que você não acha no YouTube. Tão tranquilo que é, você tem que ir num site pornográfico para ver. Aliás, ninguém vai ver, né, no caso. O que acontece no show daquela mulher? E ela fala assim: a fé que eu tenho no meu Jesus é maior do que qualquer crítica, maior do que qualquer condenação. Como você fala que o Jesus que ela serve não é o Jesus que você serve? Então, o mundo crê de um jeito. Nós vamos ter que aprender a expor a nossa fé para dizer que a gente crê de outro jeito. Está aliançada com quem? Quem dá testemunho dessa fé? Então, a filiação congregacional, ela existe para a gente entender quem está dentro e quem está fora. Amém? Quem entrou e quem não entrou, quem faz parte e quem não faz. Isso tem que ficar claro para a liderança, para os irmãos, mas principalmente para a própria pessoa. A própria pessoa tem que falar assim: não, amém, eu venho aqui, eu gosto, é legal, mas assim, eu não sou aliançado com esses irmãos. Aleluia. Agora, quando ninguém sabe o que é o que e quem é quem, aí tá errado. A gente vai colocar os crivos aqui, talvez vai aparecer um aqui, né? Eu não era dessa igreja. Então, o primeiro propósito é para que ninguém fique enganado a respeito de si mesmo e nem achando ser uma coisa quando na verdade é outra. A primeira coisa aqui, gente, é que nós todos somos irmãos em Cristo da Igreja Católica de Jesus. Porque católico significa universal. Amém? Quem é católico aí? A Igreja Universal de Jesus, a Igreja Católica de Jesus, existe e todos nós fazemos parte dessa igreja. Amém, né? Agora todo mundo vai se chamar católico não romano. Católico romano é aquele que quer, sabe, que segue o padre ali, vai para a missa, aquela parada. O não romano é a gente. Então, nós fazemos parte de uma igreja, mas todos nós precisamos estar inseridos a um grupo de irmãos em Cristo para desenvolvermos relacionamentos de aliança e de fidelidade. Então, é o dever individual de cada membro, de cada irmão em Cristo, trabalhar para desenvolver relacionamento de aliança. Amém? Amém. Fala assim: é meu dever trabalhar para se aliançar com os meus irmãos. Todos, gente, todo mundo se movimenta quando nós estamos falando de aliança. A única aliança que o homem não faz nada é quando Deus faz um pacto com Abraão.
ele vai lá e passa ali no meio. Só que tem um peguinho ali, né? Fala assim, se a tua geração ficar diante da minha presença, enfim, essa era a única condição ali, não vou nem entrar nisso. Você vê que a gente tem um texto, a gente estava aqui em Coríntios 10, aliás, Coríntios 2, mas lá em Coríntios 10, 2 fala que o povo foi batizado no mar, em Moisés. Olha que expressão interessante. Sabe o que está querendo dizer esse texto? Que todo mundo que passou por aquela água e entrou no deserto estava aliançado, estava comprometido uns com os outros. E quando a gente está falando aqui de uma espécie de filiação formal, o problema é que quando a gente fala de filiação formal, rol de membros, por exemplo, soa tão mecânico assim, né? Nossa, tem que colocar o nome do irmão no rol de membros. Virou a igreja evangélica. Né? Acabou. Eu estou fugindo da igreja evangélica e virou a igreja evangélica. Negócio de rol de membros, negócio de exigir, carteirinha é interessante, mano. Onde eu tá, gente? E porque a gente tem uma ideia, às vezes, que Deus é um Deus meio bagunçado. O Espírito Santo desceu em Atos 2 e parecia que estava todo mundo bêbado. Davi pegou os pães da preposição do sacerdote e deu para os amigos dele comer, que estavam ali. A gente vai pegando essas coisas. O ladrão na cruz entrou primeiro que todo mundo. A gente vai pegando, vai colecionando essas exceções e é como se Deus fosse um Deus sem regra. Mas gente, pega a Bíblia. O mesmo Davi que comeu os pão lá é o Davi que matou um cara porque pegou a arca do jeito errado. E aí? Morreu porque não fez do jeito que Deus queria. Então Deus realmente, às vezes, deixa a lei de lado para fazer algo diferente. Mas, 99% das vezes, Deus age por meio de mandamento. Então vamos parar de atribuir a figura de Jesus a um homem sem regras. Nossa, Jesus curava no sábado. Curava. Mas você viu algum texto falando que ele trabalha no sábado? Sem ser a cura? Jesus veio quebrar todas as leis de Moisés? Não, o que ele veio fazer? Cumprir. Então a gente precisa entender que existem deveres e responsabilidades no que tange o Evangelho. Agora eu falei que não ia polemizar, cara. Eu vou tentar, né? Relacionamento de aliança é mais ou menos assim. Quer ver uma frase que eu detesto? Quando você vê dois irmãos, duas pessoas que não são casados no papel, mas moram junto, o famoso amaziado. E aí me vem um crente, agora é que o cliente entra e fala assim: não, tá casado. Tá casado aí, 10 anos morando junto, tá casado. É mesmo? Se eles separar, eles são divorciados ou solteiros? Uma pessoa divorciada recebe um documento de divórcio, que quando alguém perguntar assim, qual é o seu estado civil, que a pessoa responde, divorciado. Isso entra na identidade da pessoa. O casamento entra na sua identidade. O amaziado não entra. Porque na hora que ele quiser meter o pé e ir embora, ele vai. Porque ele não tem nenhuma responsabilidade com aquilo legalmente falando. Por isso que, eu não sei se vocês já perceberam, mas parece que quando esses amaziados casam, o diabo entra dentro de casa. Vira o cão, o relacionamento acaba, mano. Não estou brincando não, acontece muitas vezes. E quando o casamento chega, por que eles não querem casar? Porque no fim das contas eles têm um plano B. Eu vou pular fora se essa mulher virar o bicho aqui dentro de casa. Eu vazo. Mas se casar, quem vaza? Vai vazar. Vai dar trabalho para vazar. Vai gastar dinheiro. Então, mesmo pessoas não casadas, quando casam, percebe que a sua liberdade está sendo limitada e percebe que um passo de compromisso foi dado ali. Então, é do mesmo jeito na congregação. Muita gente vem, muita gente faz parte, mas quando fala assim, eu quero participar, eu quero ser parte dessa família,
Aí é quando você faz uma aliança com esses irmãos. Aí a gente precisa entender onde a gente está entrando, né? A filiação congregacional não é ter o seu nome no grupo geral da comunidade. Tem muita gente que está no grupo geral, por exemplo, que não está aqui nessas cadeiras vazias. Não significa que são irmãos. No nosso caso específico, fazer parte da nossa família passa por um processo de fazer parte de um grupo caseiro. É mais importante do que estar aqui, por exemplo. Amém? Então tem muita gente que faz parte das atividades coletivas. Gente, temos muitos amigos, irmãos de outra comunidade. Gente que, às vezes até irmãos que andam em outra comunidade, que tem mais aliança conosco até do que outros irmãos dentro da nossa comunidade. Mas fato é esse. Nós precisamos entender que quem está vinculado a um grupo. Amém? Então esse coleguismo aí de uma vez no domingo, ainda mais a gente tinha só uma reunião geral, agora a gente tem um intensivo. Então é 2 reuniões mensal. Quer encontrar aqui, quer falar que é irmão? Não. É primo. Amém. Então a gente vai falar de 5 coisas aqui, gente. Quero falar com irmãos aqui, quero falar com primo, não. 5 coisas aqui a respeito de filiação. Vamos lá. Ajuda nós, Jesus. Frequência, visão, liderança, serviço e dízimo. Dinheiro. Dinheiro, mas não vou nem falar. Vou deixar. Eu vou falar de 3 aqui, ó. Vou falar de frequência, visão e liderança. Os outros 2 aqui é para quem tem mais peso espiritual. Serviço e dinheiro. Vou peitar esse negócio aqui não. Amém? Vou começar falando de frequência aqui. Gente, depois de tudo que eu falei aqui, eu espero que nada do que eu vou dizer soa como autoritarismo e legalismo para vocês. Amém? Primeira coisa, assim, de tudo, o nosso chamado individual precisa concordar com o chamado congregacional, com o chamado da comunidade. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Nós trabalhamos para ser uma comunidade que tem uma sala de oração na cidade, amém? Amém. Nós trabalhamos para ser uma comunidade que tem relacionamentos de aliança, amém? Então a gente tem 2 pautas fortes, tem outras, não vou falar aqui agora, mas aí chega um irmão que fala assim: e quando é que vocês fazem treinamento para evangelismo para os mendigos? Cara, nunca fizemos isso. A gente talvez pode fazer isso lá na frente. Na verdade, a gente quer fazer isso lá na frente. Mas hoje, o que Deus está pedindo de nós? Que nos movimentemos em oração e nos nossos relacionamentos. Amém? E aí se esse irmão fala assim: não, eu quero mais evangelizar na rua. Eu não quero saber de orar. Eu quero falar de Jesus. Amém, irmão? Sim, amém. Agora, você aguenta ficar numa comunidade que vai mais orar do que sair para pregar na rua? Que está trabalhando mais para isso? Não aguento não. Então você vai ter que procurar uma igreja que está mais voltada para o evangelismo. Faz os 2 primeiros que a gente libera fazer o terceiro. Exatamente. Vem com a responsabilidade dos 2 primeiros, depois. Então, assim, a frequência, vamos lá. A gente fala muito de aliança aqui. Jesus e Deus ali no Antigo Testamento várias vezes fala com Israel a respeito de como uma esposa. Então a gente sempre vai comparar a igreja e os nossos relacionamentos com o casamento. A frequência às atividades da comunidade não é opcional, ou não deveria ser. Sabe por quê? Porque se você se dá o direito de ir ou não ir, logo, os outros irmãos também acham que eles não têm que ir nem não ir. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você vê que a reunião está minguando, está faltando gente, aí você olha e fala assim: cara, mas não vem ninguém mesmo? Então eu também não? Na minha opinião, a principal dádiva de frequentar reuniões gerais da comunidade é encorajar outros irmãos a frequentar. A frequência gera mais frequência. A frequência encoraja outros irmãos. Principalmente quando a gente fala assim: nossa,
Melhor coisa que tem, né, cara? Quando você vai conversar com os irmãos e tem um irmão que não foi. Fica de fora, não entende o que aconteceu, né? O que Deus fez. Gente, aconteceu, essa eu tenho que falar aqui. No início da sala de oração, 2016, eu tava lá toda segunda, só tinha um turno. Na segunda-feira, tinha uma palavra em um turno. Eu tava lá toda segunda. Teve um dia que eu tava cansado, eu falei, não, hoje eu não vou não. Hoje eu não vou, não tem quem faz eu sair de casa hoje eu tô cansado, não vou. Gente, mas eu ia mesmo, assim, no ano, eu acho que eu faltei só essa. Mas no dia que eu faltei, uns 10 horas da noite, veio uma mensagem no grupo do WhatsApp, do grupo da sala, escrito assim, ó, o dia que Deus quase veio. Eu falei, não. Eu vou pra lá de madrugada 3 vezes por semana. O dia que eu faltei, Deus quase desceu, velho. Mano, é sério, nesse dia, mano, eu fiquei muito, eu falei, cara, não dá desse jeito. Eu falei, Jesus, é sério, considera diante de ti os meus dias. Então, a gente corre esse risco de perder as coisas. Então, eu acho interessante a capacidade que a gente tem. Tem muita gente aqui que não trabalha num serviço fixo. A maioria trabalha para si mesmo, tem empresa e tal. Tem muita gente que entende que gasta muito tempo da própria vida, às vezes até fazendo reuniões. Não, o Jota faz reunião comigo umas 50 vezes no dia. Para o crescimento da própria empresa, por exemplo. Entende? Tem muita gente que atende cliente de noite, sábado, e rala, cara. E vai até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Só que parece que a gente não tem esse mesmo investimento para o reino de Deus. Não parece, não? Eu tenho essa impressão. Que eu tenho mais compromisso com as coisas que eu vejo que vai me dar um retorno para mim, do que me envolver num trabalho que vai ter retorno para nós. Entende? Então a gente às vezes é ávido para trabalhar até tarde da noite, mas eu percebo assim um desânimo e qualquer eventualidade é motivo da gente não estar numa reunião. Ainda mais aqui que a gente tem o quê? Tem uma reunião só na quinta agora, né, Edu? Só na quinta-feira. O exagero de lazeres, o exagero de... Gente, sem brincadeira, se eu tiver que ir em todos os aniversários de gente que, principalmente em fevereiro, cancela os cultos. Não vai ter culto não, irmão. Fevereiro deve ter mais ou menos uns 20 aniversários aqui na comunidade. Para quem quer andar em aliança, vai uma dica ou uma obrigação. Fica à mercê de vocês. A nossa agenda individual, ela vem antes da nossa agenda coletiva. Amém? Aí ninguém concordou com isso, né? Mas, no que diz respeito à frequência, o relacionamento de aliança, eu sou o último da fila. Euzinho aqui, sou o último da fila. Porque a gente está construindo junto. É mais importante do que eu estou construindo sozinho. Sério? Eu vou... Cancela a gravação. Ou o Jota vai cortar... como é que era a frase? A agenda coletiva da comunidade vem na frente da nossa agenda pessoal. Sem brincadeira. Eu falei errado. Tá, vamos lá. A agenda coletiva da comunidade vem na frente das nossas agendas pessoais. Amém. Nossa, cara. Tá vendo Satanás aí? Por isso que ninguém falou amém. Então, se a gente diz que tem irmãos de aliança, gente, eu quero trazer aqui uma perspectiva sobre isso. Assim, ela é bem pessoal. Eu falei que não ia polemizar, mas agora eu vou. Ela é bem pessoal, mas assim, é para fazer vocês pensar. Quando o assunto é aliança, nosso Deus é um Deus da parte oriental do mundo. Nós somos da parte ocidental. O povo ocidental é viciado em prazeres e conforto. E o povo oriental é um povo meio louco na regra. Por exemplo, o muçulmano lá reina. França está sendo tomado por muçulmano. Cara, o muçulmano é um cara louco. Deu o horário, ele joga um paninho no chão ali e vai fazer a reza dele, irmão. A gente é o seguinte, teve um aniversário, brother. Tô nem indo pra igreja não, vou pro meu aniversário.
para vocês entenderem, o oriental, ele é tão, quando ele é radical, opera dois espíritos diferentes no ocidental e no oriental. No oriental é um espírito de morte, no ocidental é um espírito imoral. Você pode perceber que dos Estados Unidos, América Central, América do Sul, a gente é um povo sexualizado. Sempre. Em tudo. Tá em tudo. E o povo de lá é um povo meio louco. Tem homem bomba lá. Tem um espírito de morte. Só que tem um detalhe. Como esse povo é um povo mais de regra, eles entendem a aliança de uma forma diferente do que a gente entende. Para o oriental, eles já vão sendo, os filhos são sendo criados com esses dogmas, e isso entra nas vísceras da pessoa e vira um estilo de vida. A gente não é assim. A gente é mais do sentimento. Quando a gente não sente a presença de Deus, irmão, o culto foi ruim. Né? A gente tem que sentir. A gente é movido da emoção. Nós, ocidentais, somos movidos de emoção. Eu vou trazer algum panorama aqui bíblico para a realidade do que eu estou dizendo. Quantas vezes a paixão atrapalhou a aliança? Amém? O primeiro homem a se apaixonar na Bíblia foi Jacó. Certo? Para tão apaixonado, eu não sei se eu conseguiria chegar tanto. Eu acho que a Raquel era muito bonita, velho. 7 anos trabalhando. Tem que ser bonito. Mas foi enganado, né? Eu já fiquei impressionado com 7. Ele teve que cumprir mais 7. Mas vem comigo aqui. Ele apaixonado, trabalhou esses 14 anos. E aí veio a primeira de brinde, né? Das duas, quem deu mais filhos? Lia. Das duas, quem roubou os ídolos do pai? Não tô querendo dizer nada, não. Estou só expondo os fatos aqui da escritura. Eu quero ir para outro relacionamento de paixão. Vocês lembram da irmã de Simeão e Levi? Que um cara namorou com ela e acabou tirando a honra daquela mulher. Aí falou assim, não, faz uma aliança com a gente vai dar os nossos filhos, você nos dá os seus filhos. E aí o que Simeão e Levi faz? Engana, né? Vai lá e mata geral. Por acaso a nossa irmã vai ser reputada como uma prostituta? E ali eles perdem a primogenitura depois de Rúben. Quem é o terceiro homem a se apaixonar na Bíblia? Sansão. Sabe quando você faz o Enem? Aí você faz o Enem. Você acha que é possível você errar? Aí eu falo que para você conseguir fazer isso, você tem que saber todas as questões. Não tem como você errar de propósito todas. Eu olho para Sansão como esse cara. Um cara conseguiu errar tudo que ele tinha para fazer. Porque ele tinha que ser intencional nisso. Ele tinha que falar assim, eu sei o caminho certo, mas eu vou fazer o errado toda vez. E Sansão foi um cara que, movido pelas suas emoções, se apaixonou por uma filisteia, depois se apaixonou por prostituta. Ele não conseguiu cumprir nada na vida dele, porque ele era um homem movido de emoções. Isaac, que cumpriu a promessa, recebeu a mulher lá talvez sem nem saber. O pai falou com o servo. Isaac estava nem sabendo. De repente chega a mulher lá. Casa aí, meu filho. É lá dos teus parentes lá. Ó. Corre nas veias dela. O mesmo sangue que corre em mim. Ela está incluída na aliança. Quando nós estamos falando de relacionamento de aliança, são as alianças que movem os nossos sentimentos. E não os nossos sentimentos que movem as alianças. Amém? É por isso que quando você casa, tem dia que você acorda apaixonado, mas tem dia que você não acorda. Mas o dia que você não acorda não é motivo para você dispensar a sua esposa e procurar outra. Porque a paixão vai sempre acabar. Gente, eu não vi ainda uma história na Bíblia de um homem que se apaixonou por uma mulher e deu certo. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu dei só alguns exemplos aqui. Então, a gente está falando de frequência. A gente precisa estabelecer os nossos compromissos baseados num relacionamento de aliança e não num sentimentalismo de motivação para participar das coisas.
Você não adora o Senhor quando você está legal. Você tem que adorar Ele porque Ele é digno, independente do que você está sentindo. Amém? Amém. Tá quase inteirando uma hora aqui. Aí eu vou fazer uma pausa agora, viu, gente? Então vamos lá, eu quero ver se eu termino essa parte. A gente alcança a maturidade quando a gente encontra um lugar preparado por Deus e a gente assume esses compromissos que nós devemos assumir coletivamente no lugar que Deus preparou para a gente estar. Então, primeiro ponto, essa frequência, ela tem que bater com o que eu falei lá atrás. Você identifica com a visão da comunidade? Você se identifica com o que a comunidade acredita? Então, você vai crescer nesse lugar. Se a gente está num relacionamento de aliança, eu vou dar só um teste aqui. Experimenta ir embora, ou seja, Jota, deixa sua mulher hoje lá, sai e volta só amanhã. Irmão, eu não sei o que vai virar na sua casa não, irmão. Mas lá em casa esse negócio vai dar ruim, viu? E a gente, mano, mata as coisas aí, as reuniões que a gente fala que é importante, fala pra ninguém, brother. Não, tem uma aliança assim, tem aliança, então onde você estava, irmão, ontem? Tem uma coisa que me escandalizava no povo de Israel, o jeito que Deus fazia as coisas. Quem aqui conseguiu, quem está na leitura anual, já está em 2 Samuel, se eu não me engano, né? Isso, né? A gente ainda vai ver isso mais vezes. Mas vocês já perceberam que Deus, existiam umas convocações que era feito debaixo de juramento de morte? Por exemplo, dia da expiação, aquela alma que não se humilhar será extirpada do meio do povo. Falei, que é isso, mano? Obrigação de chorar? Já se viu? Quando teve aquele escândalo daquela mulher que foi repartida em 12 pedaços, aí fala assim, ó, o Israel inteiro vai ter que vir aqui. Quem não vir, não é povo do Senhor. Falei, credo. O povo era cabuloso. Quem não fizer a ceia intitulado por Moisés, todo ano, não vai ser estipado no meio do povo. Gente, tem um homem que é pego lá carregando lenha, coitado. Fala assim, ó, o que faz, Moisés? Espera aí que eu vou consultar o Senhor mata ele. Falei, credo, bicho. Deus é Deus de ordem. Quando Deus está, essas coisas acontecem. Quando Deus está, Ananias faz uma mentirinha e morre. Aí a gente fica aqui, vem Jesus, Jesus vem, liga pro Samuel, que tem que ter uns 50 cadáveres ali na igreja. Não IML, né? Movimento IML agora. Quando Deus está, gente, imagine, se Deus é um Deus de aliança, e a gente peca nas alianças, a gente peca justamente no ponto principal da natureza do nosso Deus. O serviço sacerdotal de Israel não era opcional, era uma ordenança. E a gente ora quando a gente quer, quando a gente sente vontade de orar, ou quando a coisa fica ruim. Né? Eu não sei vocês, mas o meu ímpeto quando a coisa está bem ruim é de não ir para o Senhor. Tem gente que é mais espiritual, né? O negócio deu ruim, ele clama. E dá certo. Porque tá, na Bíblia, juízes é uma vida de clama, Deus socorre, castiga, clama, várias vezes, né? E a vida congregacional, a vida, os relacionamentos de aliança e a presença, a frequência, ela não devia ser opcional. Você quer ver uma coisa que a gente aprendeu muito tempo? Mais ou menos assim. Na regra da nossa vida, vem Deus em primeiro lugar, depois o meu casamento, porque o marido tem que cuidar da esposa primeiro para depois cuidar dos filhos, né? Casamento, família, depois igreja, ou seja, a igreja atrapalhou família, então, família primeiro. Depois igreja, depois trabalho, que a gente tem que ter responsabilidade também, né? E depois o lazer, amizade, essas coisas, né? E na verdade, a maneira como a gente administra todas essas coisas revelam o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. O jeito que o marido trata a esposa, o jeito que a esposa trata o marido, reflete, na verdade, o tipo de relacionamento que ela tem com Deus. O jeito que você é no seu trabalho, se você é mentiroso, reflete o jeito que você se relaciona com Deus. Você é mentiroso com Deus também. Então,
enquanto a gente acha que a gente fez escadinha, todas as outras áreas da nossa vida revelam a forma como nós nos relacionamos com Deus. E se nós, que dizemos amá-lo tanto, nos relacionamos assim, quanto mais uns com os outros. Se Deus não é digno de eu estar diante dele todos os dias, orando e apresentando um devocional, quanto mais o meu irmão vai achar que eu vou na reunião de oração que ele colocou lá para mim. Todas as áreas da nossa vida refletem o tipo de relacionamento que a gente tem com Deus. Se a pessoa é preguiçosa no trabalho, se é preguiçoso no serviço do lar, se é preguiçoso no serviço dos filhos, da esposa, se ele não tem nenhum tipo de sacrifício, então a vida dele com Deus é sem sacrifício também, ué. Não vai sacrificar nada. Aí tem muita gente que olha já de outra forma, que o casamento é penoso, cuidar dos filhos é penoso, nossa, relacionamento de aliança é penoso. Adivinha? Deus é penoso para essa pessoa. Servir o Senhor, nossa, tem que orar todo dia, cara. Nossa, que... E aí a gente cai bem naquele texto. Agora eu não lembro se acho que é Malaquias 1 ou Zacarias 1 que fala assim, que o povo falava assim: nossa, que canseira. A obra do Senhor se torna uma canseira. Porque a gente entrou num estilo de vida de prazeres automatizados. Você vai para o Instagram, você consegue ficar 2, 3 horas, 4 horas vendo um monte de vídeo ridículo. Porque aquilo vai, cada um vai te gerando um prazer diferente. E a vida, para nós, no Senhor, se tornou uma vida sem prazer. Ela não nos diverte. A gente está tanto tempo se divertindo com essas coisas, que a vida no Senhor parece não nos divertir mais. E aí, essas coisas, quando a gente encarna esse tipo de entendimento, como assim eu vou ter que priorizar a programação da igreja? Como assim eu não posso marcar um cinema no dia que eu quiser? Como assim alguém vai me cobrar a presença? Isso aí é o quê? É legalismo? Porque eu penso de forma individual, eu me movimento de forma individual, o que é mais importante para mim é o que é melhor para mim, e eu que decido. Qualquer cobrança, além do que eu acho que eu devo ser cobrado, se torna um abuso. Sair dessa igreja. Seu crescimento espiritual depende da sua presença. O crescimento espiritual dos irmãos depende da sua presença. E muitas vezes a gente não tem nem a humildade, por exemplo, irmão, você está frio? Sabe assim, não está legal a sua vida? Olha para o irmão que você acha que está mais quente que você e seja humilde, vai andar com essa pessoa, cara. Amém? Eu quero aprender a orar mais. Nossa, minha vida de oração está tão... Irmão, anda com o irmão que ora, ué. Esses dias eu estava em casa, domingo, tinha chegado, nossa, foi um domingo assim, tinha acontecido um monte de coisa. E o Jota ia ministrar, domingo passado, né? Foi domingo passado? Cheguei em casa, aí deu aquela bad, né? Nossa, que cansaço e tal. Eu pensei assim, nossa, o Jota vai ministrar. Eu falei, Laís, vamos lá. E eu geralmente sou de ir sozinho, né? Ó. Esquece essa parte aqui, gosto de fazer as coisas meio sozinho. Eu falei assim, e ela pensa que eu não faço questão. Fecha essa porta. Não, gente, é verdade, assim, tem coisa que entra a gente se torna individualista nessas partes. Mas eu falei com ela assim, não, eu quero que você vá comigo. Ela, não quero ir, não quero ir. Eu falei, mas eu quero que você vá. E ela, mas eu não quero ir, não sei o quê. Eu falei, vamos. Eu nem sou de insistir tanto. E vamos. Ela foi. Aí a gente foi, cara, foi muito bom, a gente comeu junto, as meninas conversou, e aquela bad que ela chegou antes, a gente chegou mais tarde, mais cansado, e ela estava bem. E aquilo me deu um tique, sabe assim, cara, quando eu estiver mal, eu vou procurar um irmão, vou visitar alguém, o irmão vai pregar não sei aonde. Aonde tiver alguém eu vou movimentar. Repara uma coisa, quem coleciona reclamações a respeito da comunidade é quem menos frequenta. Se você chegar perto de um irmão que está cheio de frustração,
cheio de reclamação. Observa a frequência desse irmão. O cara mais amargurado, ou a mulher mais amargurada, ferida e isolado, é sempre esse que não está participando de nada. Porque em Provérbios fala que um irmão ofendido ele é como uma cidade fortificada. Amigão, ele tem muitos ferrolhos. Ele tem muitas portas. Tem muitas camadas de cimento. Assim, cá entre nós, pensa que está só eu e você aqui. Eu vou abrir aqui. Gente, irmão ferido dá trabalho, não dá? Tenta agradar um cara ofendido, uma mulher ofendida, nada tá bom. Você pode esgotar todo o seu estoque de benesses, de bondade, você nunca vai conseguir fazer essa pessoa ficar satisfeita. Porque o doente se torna sempre o centro das atenções. O que o doente precisa? Ser curado. Eu estava até conversando com os meninos que eu vi um podcast interessante, e o cara falou assim, por que Jesus perguntava assim para a pessoa, você quer ser curado? Não era meio óbvio? O cara tá lá, muletona, sem perna. Você quer ser curado? Assim, dá vontade de falar de Jesus, você está vendo minha condição? Não. Isso lá é pergunta para alguém que é doente? Só vou dar um exemplo aqui. João capítulo 5. Jesus chega naquele cara que está ali esperando as águas se agitar e fala assim, você quer ser curado? Ele fala, eu até quero, né? Mas ninguém me joga lá na água. Estou aqui tem não sei quantos anos, 18 anos, não lembro. Por que Jesus perguntava? Ele perguntava porque ser doente tem muitos benefícios. Quando você é curado, a pergunta ali era o seguinte, você quer assumir a responsabilidade de ser alguém curado? Você quer assumir a responsabilidade de que quando alguém vir te repreender, você não vai se esconder atrás da sua doença? Eu tenho crise com gente doente por causa disso. Tem um grau de, sei lá, depressão. Aí quando você vai lá e quer tratar aquela pessoa, não, mas é porque eu tenho depressão. Acabou, irmão. Não tem mais nada para falar ali. Doente. Agora a pergunta é, você quer ser curado? Porque a partir do momento que você for curado, vai ser te cobrado coisas. Vai ser te cobrado frequência. Vai ser te cobrado que você trabalhe para ter relacionamento com algum irmão. Trabalhe para abrir sua vida. Você vai ter que comunicar aos santos as suas necessidades. Você quer ser curado? Você não vai poder mais pedir dinheiro. Naquele tempo, no caso de Jesus, né? Você não vai poder mais pedir dinheiro, você vai ter que trabalhar. E aí, você quer ser curado? Então, a gente precisa, assim, em algum grau, todos nós precisamos ser curados. Porque essa doença emocional que acomete os nossos dias faz a gente se tornar as pessoas mais egoístas e sugando cada vez mais as outras pessoas sadias. Se você pensou em alguém, você se arrepende e vai orar que com certeza você tem alguma coisa aí. A presença, a frequência faz muito mais bem do que mal. Eu posso aqui fazer uma lista para vocês de todos os problemas de se casar. Vocês vão continuar casando, gente. Vai, claro que vai. Gente, a gente tem histórias horríveis de casamento. Eu nunca vi ninguém desistir de casar por causa disso. Então, para uma pessoa assim, ferido, magoado, amargurado, nenhuma congregação serve, nenhum irmão serve. Desde que ela esteja submetida a um processo de cura. Amém? Vou dar uma pausa agora. A gente encerrou aqui essa parte da presença, da frequência, né? E a gente vai entrar em outra pauta aqui, que é a receptividade aos presbíteros. O que é isso, né? É um nome bonito para dizer que quando nós nos afiliamos como irmãos, parece até uma coisa boba assim, né? Mas o mínimo que se espera de pessoas que estão se afiliando à mesma família é que se submetam à liderança, né? É por isso que eu acho meio óbvio. Mas a gente precisa falar sobre isso. Porque é o seguinte, a gente precisa colocar fim primeiro. A gente precisa colocar fim nessa separação que nós criamos entre
lideranças e o povo. Né? Às vezes fica parecendo tanto que presbíteros e diáconos, né? Pelo menos no meu tempo, assim, quando eu converti, parecia gente tão inacessíveis, né? E na verdade não é. Nós estamos falando aqui de responsabilidades diferentes, trabalhos diferentes, e a gente precisa entender esse trabalho para a gente não ter que cobrar da liderança algo que talvez não seja o dever da liderança. Bem? Então vamos lá. Primeiro ponto, a reunião, a nossa comunidade, ela tem como função e funcionamento a igreja caseira, certo? Amém? A igreja caseira, ela tem um pastor. Então a pergunta, qual é o pastor que vai estar mais perto de você? Pastor da igreja caseira, né, gente? Os presidentes. Você pôs pra gravar aí? Coloquei, voltei. Então, o pastor da igreja caseira é o pastor que você procura, é o pastor que te aconselha, é o pastor que você estreita relacionamento, cobra. E cobra, viu? Porque eu vou ser sincero, sabe qual é a ovelha mais bem pastoreada? A ovelha que procura o pastor. Assim, a título de curiosidade, discípulo para o judeu tem uma definição de aquele que procura o mestre. Amém? É por isso que a gente sofre tanto na igreja, porque a gente está tentando pastorear gente que não está interessado em procurar seus pastores. Ele está tentando criar, fazer mais ou menos igual a Moisés. A coisa apertava um pouquinho, o povo já começava a reclamar. Então, essa tarefa de estar mais perto, está mais com esse dever, está mais com o líder da igreja caseira. Claro que eu não estou falando aqui que o papel do Eduardo não é pastorear, não vou chegar lá, qual que é o papel dele. Mas o papel de pastorear é do pastor da igreja da casa. Estou falando que não dá para você se aproximar do Eduardo, dá. Mas em relação à responsabilidade, é diferente. Por exemplo, diaconia. Vamos falar de três categorias aqui. Presbitério, diaconia e pastores, líderes de casa. Na diaconia, gente, o diácono é o cara que mais rala. O cara que mais trabalha. Esse é o diácono. Por isso que para ser presbítero tem que passar pela diaconia. Tem que saber se o cara ralou muito, trabalhou muito. Para considerar que ele seja talvez um presbítero. Porque nem sempre vai acontecer. Às vezes o irmão tem mais desenvoltura para administrar as coisas, para estar mais no batidão mesmo, encontrando com gente, resolvendo e trabalhando. Aí você pega e tira um irmão desse, coloca ele numa função de presbitério, você vai perder um irmão que fazia a coisa funcionar direito. Então vamos lá. Presbitério, ele existe para, primeiro, em relação a problemas bem difíceis. Um dos capítulos desse livro, eu não vou lembrar aqui agora, mas ele fala o seguinte, que tem problema que parece um macaquinho. Ele começa ali, uma coisinha entre dois irmãos. Aí, a primeira responsabilidade, a gente está falando de relacionamento de aliança, amém? E nós todos temos a responsabilidade individual de construir esses relacionamentos, amém? A pergunta é, então se nós construirmos esses relacionamentos, de quem é a responsabilidade da manutenção desses relacionamentos? Nosso também. Porque se eu tenho um problema com meu irmão, o que a Bíblia orienta? Vai até o teu irmão e conserta com ele. E se ele te ouvir, amém. Se seu irmão pecou, você vai lá, pede perdão. Não deu certo, o que você faz? Chama mais um irmão. Para ver se consegue convencer o irmão. Pecou. Você tem que me pedir perdão. Você tem que reconhecer que você perdeu. O cara fala, não quero saber, eu não estou errado. Pode chamar até o pai, porque eu não vou arredar o pé. Aí fala, leva diante da igreja. Aqui que está o ponto. O levar diante da igreja. Esse texto, o que a gente imagina? É que eu vou chamar o meu irmãozinho que tive um problema com o Pedro. Eu vou chamar o Pedro exatamente aqui e falar assim, ó, pecou, não quer se arrepender, nós vamos dispensar o cara. Não é isso que a Bíblia
subentende nesse texto? Sabe o que esse texto está querendo dizer? No nosso caso, quem é a igreja? Quem são os irmãos de fato aliançados na comunidade? A igreja caseira. Então é nesse contexto que você chama esse irmão, naquela casa que se reúne como uma igreja, você dispensa esse irmão, se ele realmente não quiser ouvir. Irmão, você está desligado. Pode vir na reunião. Está desligado. Vai na reunião geral. Que aqui é. Aí às vezes o irmão. Acontece, gente. Não vai abrir nada para vocês, não. Acontece. Acontece. Porque assim. Irmão, vou te tirar do grupo aqui porque você não está na reunião. A grande, né, aquela coisa assim. O irmão ficou 5 meses sem nenhuma reunião. Irmão, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Não, hoje não dá. Beleza, final de semana. Irmão, segunda-feira. Não dá. Irmão, amanhã não dá. 5, 6, 7 meses. Tire todo mundo do grupo. Irmão, estou te tirando do grupo aqui porque não consegui. Você não faz parte da comunidade. Aí a hora que o peão pula dessa altura, né? Que é isso? Isso é jeito de tratar os irmãos da igreja. Aleluia. Gente, nós temos, assim, gente, quer andar em aliança? Então existem os termos da aliança. Ninguém quer receber uma mensagem de surpresa, entre aspas, e de repente ver que não faz parte mais. Todo esse trabalho, ele é feito na igreja caseira, pra vocês terem uma noção da importância do que a gente está falando aqui sobre igreja caseira. Nessas reuniões a gente não faz ceia, vocês já perceberam isso? Não tem ceia no culto geral. Por quê? Porque nós ceiamos com irmãos que estão aliançados conosco. E no culto geral a gente tem uma palavra voltada para a pregação do evangelho, para irmãos que visitam. E a gente ceia com quem... Gente, a igreja de Atos ceiava de casa em casa. Entende? Por isso que a gente ceia de casa em casa. Porque na casa a gente sabe quem está e quem não está. Aleluia. Então, qual que é a função, então, no caso dos presbíteros e por que nós temos que nos submeter a eles? A função do presbítero é guardar a visão da comunidade. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Amém? Então a gente tem que deixar o pastor orar. Para ele ouvir Deus. Então nunca mais a gente vai falar assim, nem se por eventualidade, um irmão que sair dessa comunidade vai poder falar assim, o Eduardo nunca foi na minha casa. Porque talvez um presbítero nunca vá na tua casa mesmo. Sabe por quê? Porque você tem um pastor na casa para fazer isso. Aleluia. Não estou falando que se você convidar o Eduardo, não é obrigação dele. Claro que pode ir. O Eduardo já visitou várias casas aqui. Só que tem gente que não trabalha para isso acontecer. Né? Fala, nossa, pastor, nunca foi. Quantas vezes já foi convidou, cara? Para começar. Ah, nenhum. Então, deixa eu te falar aqui. Não é responsabilidade dele visitar todos os irmãos. Porque senão quem é que vai pregar? Guardar a visão da comunidade. Os presbíteros precisam caminhar em unidade, promover unidade uns com os outros, porque o presbitério fluindo em unidade, essa unidade pode ser derramada sobre a comunidade. A comunidade começa a romper quando o presbitério começa a romper. Entende? O presbitério tem que falar uma língua só. Todo mundo tem que falar a mesma coisa. O papel principal dos presbíteros não é resolver treta. Amém? Não é servir as demandas da comunidade. A gente já tem tanto diáconos como irmãos para trabalhar para isso. E a gente vai chegar lá. O papel do presbitério é dar direção, conservar a visão, ensinar, discipular líderes e trabalhar na vida de outros presbiteráveis que podem vir a ser presbíteros. Então, gente, assim, essa é a função e a gente precisa entender cada função para entender ao que recorrer. Por exemplo, se o problema for muito grande, vai chegar no presbítero, vai chegar no presbitério, o presbitério vai ter que resolver.
Então, se um dia você ouvir assim, não, o presbitério da igreja tem que resolver um problema ali. Meu amigo, é um senhor problema. Porque nós trabalhamos para que todos os problemas sejam resolvidos vamos falar assim para ficar didático, na menor escala de liderança possível. Eu com meu irmão não deu certo, com mais um irmão não deu certo, com o pastor da comunidade não deu certo, com o irmão talvez da diaconia não deu certo, até chegar no... Tem gente que parece que trabalha para chegar lá, né? Às vezes eu tenho essa impressão. Aqui diz o seguinte, ó, Hebreus 13:17, obedecer aos vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. O que ele está querendo dizer aqui? Obedece, se submete, porque se você não se submete, não obedece à liderança da igreja que você diz fazer parte, além de ser uma incoerência total, você faz o trabalho dos presbíteros penoso. Aquele irmão que cansa. Está falando disso mais cedo, né? Do irmão que cansa as pessoas. Então, não vou me delongar muito nesse tema, que ele é mais simples, mais curto, mas eu quero pelo menos falar uma coisa aqui a respeito de presbíteros e liderança. Abram comigo no livro de Efésios 4. O Alberto vai falar mais disso, mas eu vou só tocar aqui rapidinho para a gente entender mais essa parte da liderança, nem tanto do irmão, mas da liderança. Efésios capítulo 4, versículo 12, fala o seguinte: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que antecede esse texto é que ele entregou apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores para a edificação dos santos. Então, os santos são edificados. Os santos é que fazem a obra do ministério. Do contrário do que a gente acredita, que, por exemplo, a gente pensa que a pessoa do ministério é a pessoa do microfone. Mas na grande maioria das vezes a pessoa do microfone não é a pessoa que evangeliza na rua. Entende? Às vezes tem um irmão que tem esse dom de evangelizar e ele está no meio da igreja. O que ele precisa fazer? Ele só precisa ser equipado. Então, a liderança e os presbíteros, gente, se filiar a uma congregação, eu vou até ler essa parte, para ver se eu achar ela aqui. O propósito da filiação, quando você se filia a uma comunidade, é apresentar a si mesmo para ser edificado em todas as áreas do reino de Deus. Olha isso. Quando você faz parte, gente, a gente tem uma ideia tão errada de congregar, que a gente veja um contexto, e existe esse contexto que você senta para ser servido. E Efésios 4 está falando que os santos vão ser aperfeiçoados. Ou seja, a igreja local, ela é um QG de treinamento para o reino de Deus. Amém? Todos os irmãos que estão aqui precisam ser treinados. A liderança trabalha para isso. E cada irmão tem que ter esse coração, tipo, eu quero ser treinado para trabalhar no reino de Deus. A pergunta é, você está preparado para ouvir? O coração é, por favor, me treine, me faça chegar no alvo, no objetivo do chamado que Deus entregou para mim. Todos temos chamados e serviços. Uma vez eu ouvi um negócio que eu achei interessante. Não vou colocar uma regra nisso aqui não, mas eu achei interessante. Uma vez perguntaram para o irmão assim, como é que você descobriu o seu chamado? Ele falou assim, fazendo de tudo. Achei isso interessante. Para um jovem é bem interessante. Jovem solteiro, faça de tudo. Você vai descobrir que tem uma coisa aí, você vai levar mais desenvoltura. Né? Ou seja, nem sempre você precisa de um chamado para trabalhar. Essa é a verdade. Mas a questão é apresentar a si mesmo. Nunca uma visão de, nossa, você servido, você cuidado. Isso existe. Mas esse cuidado ele precisa ser facilitado pela ovelha. Né? O papel do pastor é levar a ovelha para comer. Chega no pasto lá, quem é que come? A ovelha.
pastor não precisa colocar na boca do ovelha. A menos que a ovelha esteja muito, mas muito doente. Isso não é a maioria dos casos. Então, está preparado para ouvir? Quando você se submete a uma liderança, a um presbitério, quando você quer ser treinado e aperfeiçoado em todas as áreas, vai ter que ouvir e aceitar. Né? Se um dia eu ver você tratar errado o seu filho, você está pronto para me chegar em você e falar assim, você fez algo que a Escritura condena. Você excedeu. Você está pronto para alguém invadir a sua casa e a sua liberdade e falar assim, você não está criando seus filhos direito? Irmão, eu ouvi uma reclamação da sua esposa e eu vim aqui para falar disso. Ei! Irmão, sai da frente um pouquinho, larga esse microfone que você está precisando cuidar da casa e dos seus filhos. Está dando trabalho demais? Parece que não estou vendo fruto e a mulher está reclamando demais. Eu acho que é falta de atenção sua. Aí puxa lá para ver direito. Irmão, você tem que melhorar nisso. Irmãozinho solteiro, você trabalha, você ajuda seus pais com dinheiro? Irmãozinho solteiro, vem cá, senta aqui comigo. Enquanto eu não ouvir um bom testemunho da sua mãe a respeito da sua vida, você não faz nada na comunidade. Ah, não sei tocar, vai ficar no banco. Vai botar lá um irmão talvez que toca bem menos do que você toca, pra você aprender, até você aprender a honrar seus pais. Irmão, você está errado, você vai ter que ir lá na casa do irmão e pedir perdão. Casa aqui particular. Aconteceu uma vez comigo. Um irmão recebeu uma direção do líder dele. Você vai ter que ir lá nesse irmão e pedir perdão. O tal do irmão que ia receber o pedido de perdão era eu, que não tinha feito nada. O irmão ele criou um sentimento no coração dele, passou a me olhar de outra forma e teve que ir lá me pedir perdão justamente por isso. Só que como o corpo de Cristo é cheio de ninja, por isso que é a lei do oriental, né? Tem uns ninja, velho. Esse cara é ninja. O cara veio ter uma mesa comigo e ele só tinha que ir lá falar assim, ó, eu tava com um sentimento errado, que te pedir perdão, porque tava pecando. O cara me contou uma história que no fim eu pedi perdão pra ele, que eu nem sabia. Ninja, velho. Esse cara é ninja. Depois, quando eu fui saber, eu falei, mas não era pra ter acontecido isso, não. Ele que tinha que ter depois. Então, não, faz outra mesa agora e chama mais 3. Uai, como é que você... Tô lá quieto na minha, o cara me apresenta uma situação, eu peço perdão pra ele, enfim. Ele meio que justificou o motivo dele ter criado, enfim, eu me senti culpado. Falei, cara, alguém tem que vir falar assim, você fez errado, você tinha uma tarefa simples, resolveu seu coração com o irmão, você foi lá e fez o irmão te pedir perdão, manipulação é essa. Então, ser treinado, gente, é tomar puxão de orelha, é estar aberto para ser repreendido. Por pessoas, muitas vezes, que você não quer que te repreenda. Então, o propósito nosso é conhecer a vida uns dos outros. Amém? Eu vou para o último tema e vou encerrar, que é visão. A gente falou um pouquinho lá no início sobre você se filiar a uma congregação que carrega uma visão coletiva que bate com a sua visão individual. Amém? O membro da comunidade, ele se afilia a essa comunidade para sustentar a visão da comunidade. Eu, no meu tempo de ignorância, trabalhei muitas vezes implantando uma visão dentro de uma igreja que já tinha visão. Muitas vezes. Aconteceu uma. Por quê? Eu ia pregar o evangelho, na minha cabeça, né, claro. E eu ia edificar aqueles irmãos, batendo, às vezes, nos dogmas da igreja local. Dá um exemplo. Um exemplo aqui. A igreja pentecostal, em sua totalidade, acredita no arrebatamento secreto. Nós não acreditamos nisso. Que Jesus vai vir no sapatinho do pé e vai te raptar, entendeu? Você vai para o céu, né, no arco-íris, no tobogã de arco-íris, né, daí você está indo. Não, Jesus não vai vir no sapatinho do pé. Aí, tipo assim, a gente sai desse... Aí o que aconteceu, gente? Eu saí desse lugar e a gente passou a se reunir numa casa.
Minha vida, sim, foi bem treva nesse tempo, né? Era meio bagunçado. Mas a gente amava o Senhor, fazia tudo sobre o Senhor. Essa é a grande desculpa, né? E aí esses pastores vieram ver, e aí estava lá aquela casa cheia de jovens, um culto que começava 1 hora da tarde e acabava 6 da tarde, tanto que demorava, porque aí eu tinha que passar a semana lendo a Bíblia, lendo revista para tirar dúvidas de todo mundo. Quando os pastores chegam, gente, todo pastor que quer um culto de jovens avivados, vê um negócio daquele e fala, meu Deus do céu, eu quero isso lá na minha igreja. Falou assim, irmãos, vocês dois façam isso na minha igreja. Eu falei assim, eu não posso fazer isso na sua igreja, porque nada que eu estou ensinando aqui, vocês ensinam de público, vai bater errado tudo. A gente já viveu isso, vai dar errado. Até o dia que eu cansei, eu falei assim, eu vou andar com gente que fala o que eu falo. Aí eu achei o Daniel, achei o Eduardo. Parou com essas coisas. É difícil. Quando você tem uma visão própria, tenta implantar essa visão. Ou seja, você entra numa comunidade para fortalecer a visão da comunidade, para trabalhar pela visão da comunidade. Por isso que tem que ter uma sincronia do seu chamado com o chamamento coletivo. Amém? Então, tem gente que gosta de música, da igreja, gosta do ensino, a palavra é boa, mas no fim essa pessoa não contribui com o progresso da congregação. Essa pessoa não tem aliança. Porque o membro tem que saber qual que é a visão da comunidade para sustentar essa visão. Por exemplo, aqui nós vamos bater sempre nessa tecla, tanto coletivamente e até mais individualmente, que é os relacionamentos de aliança. Quer ver uma frase que você vai ouvir, talvez até mais comum depois de hoje? Algum irmão pode chegar em você e perguntar assim, irmão, quem é seu 2 ou 3? Se você não entende o que eu estou falando, vai ter que... A gente entende que existem 2 ou 3 irmãos que todos nós temos que aproximar mais para a gente abrir mais a nossa vida. Mais fundo. Sabe assim, mais aqueles pecados que a gente não fala para todo mundo, mas são irmãos de aliança. Você não abre o coração para qualquer pessoa. Amém? Então todos nós, assim, isso não é uma regra. Deveria. Estou brincando. Mas assim, como diz Paulo, é uma recomendação forte. Todos nós temos que fazer essa manutenção da nossa própria vida individual. Amém? Exatamente. Por exemplo, essa questão, vou dar um exemplo aqui. O meu exemplo do meu 2 ou 3 não são do presbitério. São 2 amigos. Não vale isso. Não, mas eu já confesso o pecado para Deus, né? Não. A Bíblia diz confessar uns aos outros para ser curados. É por isso que tem muita gente doente, que não quer confessar pecado. Então, nessa lista do 2 ou 3 não vale Deus, tá? Então é 3 ou 4, porque Deus já está. Então, deixa eu terminar aqui. Ministério de oração, sacerdócio, responsabilidade familiar são temas que a gente aqui vai enfatizar bastante. O pastor não vai lá para ensinar a Bíblia para o pastor mulher, cria vergonha na cara, lê a Bíblia e ensina ela. E ensina seus filhos. Ou então você vai ter que contratar um sacerdote particular, igual um irmão fez isso na Bíblia e deu ruim pra caramba. Não dá, cara. Entende que isso não dá certo? Vamos nem entrar nesse negócio de família, porque se tem uma coisa na Bíblia que deu trabalho, foi um homem conseguir passar a visão para seus filhos. Culto familiar é uma coisa que vai ser cobrada de você. Com raríssimas exceções, todos nós temos que ter culto familiar. Por exemplo, às vezes o irmão é solteiro, mora na casa dos pais descrentes, você talvez não consegue fazer um culto familiar ali. Ok, talvez ele não vai conseguir. Ele vai trabalhar para isso, para evangelizar os pais. Gente, testemunho próprio. Os meus irmãos e a minha mãe, eu fiquei muito tempo na igreja ouvindo um jargão ridículo, que era assim, enquanto você cuida das coisas do Senhor, Deus vai cuidar das suas coisas. Não existe mentira maior que essa. Cuida das coisas do Senhor e cuida das suas coisas, com Deus junto. Amém? Porque no dia que eu comecei a fazer culto na minha casa, com a minha mãe, com os meus irmãos, todos foram batizados no Senhor. Se eu soubesse disso, tinha feito isso lá no início. Aí a gente vai aprendendo tudo errado. É igual chamar qualquer um de apóstolo. É igual, exatamente.
Então, tem uma coisa que a gente vai trabalhar muito, é o serviço penoso de caminhar em aliança. Isso vai dar trabalho. Vocês lembram que em Israel, por exemplo, tinha as 12 tribos. Então, gente, não fica se sentindo culpado porque você tem mais afinidade com o seu grupo caseiro, não. Volta e meia a gente pode fazer, e a gente faz, reúne um grupo com outro, mas fato é, com aqueles irmãos ali, você vai ter que ter uma aliança mais próxima. Esses valores que eu estou falando aqui, que vocês vão ver, vão ser a visão da comunidade. Tem valores que vão ser repetidos frequentemente. Eu estou falando, por exemplo, sobre culto familiar, sobre sacerdócio, vida de oração, sobre a própria sala de oração aqui. Por exemplo, uma coisa que é obrigatória, a leitura anual da Bíblia, gente, não é opcional. Você não consegue ler 3, 4 capítulos por dia, eu quero te convidar depois para fazer uma oração com você. A gente precisa converter. A gente não tem ministério infantil, não tem ministério de jovens, não temos ministério das senhoras, nós não temos ministério dos varões, nós não temos ministério dos idosos. Vocês perceberam isso já, né? Que as criancinhas fazem parte do culto coletivo. Eu não sei como é que isso vai ser no ano que vem, mas vai ser tenso. Hoje nós não temos ministério infantil, mas eu talvez, acredito que isso possa. Mas se não tiver, queridão, você vai ter que, entendeu? Eu penso que se você cria seu filho desde criança, num ambiente em que você e sua esposa estão costumeiramente diante do Senhor, quando chegar no culto ele não vai dar trabalho, porque ele entende onde ele está, porque isso foi semeado em casa. Amém? Amém? Eu ia falar que não tem, na verdade não tem ministério das senhoras não, mas as mulheres pelo menos se reúnem, sabe? Tem um trabalho com solteiros, com casados, que é bem jóia. Amém? Não quer dizer que as mulheres vão se reunir, que a Bíblia nos ensina que as mulheres mais velhas Ensinam as mais ensinam as mais novas. Isso acontece, tá? E isso não tira a responsabilidade de que a pessoa principal do pastoreio da sua casa não é a líder das mulheres que cuida da sua esposa, é o marido. Entende? Essas reuniões geralmente acontecem para trazer luz ao ministério da mulher em relação à casa, ao marido, aos filhos, ao trabalho, essas coisas. Mas quem cuida, quem pastoreia, quem ouve o coração, quem sabe o que está acontecendo é o marido. Então, o ministério pastoral trabalha para que cada marido seja o pastor da sua casa e dos seus filhos. E aí, quando seu filho aprontar na igreja, ele não tem que ir para a salinha com o pastor. Ele tem que ir para o banheiro com o seu pai. Amém? Fala, Jeová. Então, visão. A gente trabalha para sustentar essa visão. E quando alguém te perguntar assim, quem é o seu pastor? O Lucas Antes, por exemplo, vai poder botar a mão no ombro do irmão dele e falar assim, tá aqui. Esse aqui é o pastor. A quem você se submete? Olha, a todos assim, mas se você quer saber, eu tenho 3 irmãos assim que a gente se reúne com mais frequência para a gente abrir o coração e a gente precisa romper um pouco no que diz respeito a serviços e responsabilidades com eu só abro minha vida com quem é uma liderança. Seu irmão tem maturidade, seu irmão é experimentado na fé, ele é alguém apto para ouvir seu coração. Ele pode ser um amigo, talvez muito mais acessível no seu dia a dia do que um pastor. Você se espera. Se você quer ser pastoreado por Eduardo, você vai ter próprio tempo. O cara anda pra caramba, velho. Todo fim de semana o cara tem algum lugar. Né? Eu não me aventurei. Preferi estar com os irmãos mais perto de mim. Então a gente precisa identificar quem são esses irmãos. E gente, sim, debaixo de muita oração. Porque o propósito é que a gente confesse mesmo pecados, seja mesmo purificados. E seja com pessoas que vão guardar as nossas vidas. Eu tenho amigos de muitos anos de fé, mas que eu nunca abri. Coisas que eu abro para esses irmãos com muito menos tempo que eu tenho.
saber muito mais às vezes, da realidade da minha casa do que gente que, é meu amigo. Não, não é meu amigo. Meu amigo é quem conhece a minha realidade, quem conhece os meus pecados. Meu amigo é quem está trabalhando para construir aquela visão junto comigo. Lembra que Jesus, quando foi chamado pela sua mãe, falaram assim para ele, está te chamando lá fora, sua mãe e seus irmãos. Ele falou assim, esses aqui são minhas mães e os meus irmãos, que obedecem a palavra. A aliança é isso. A aliança é que o que a gente crê aqui, que está nessa palavra profética, vai além de um relacionamento de sangue que a gente tem com a nossa família. Então eles me conhecem mais do que a minha mãe. Quem aqui já confessou pecado para mim? Confessa pecado para mim. Não? Então essa é a nossa família. Gente, a gente precisa entrar em nome de Jesus. A gente precisa sair dessa preguiça e dessa letargia que a gente, a aliança gasta dinheiro, a aliança gasta tempo, a aliança gasta sono, a aliança enche o saco muitas vezes. Tem irmão que vai te mandar mensagem na hora que você não quer, você vai falar assim, cara chato. Você vai ter que responder ele. Você vai ter que dar atenção para ele, você vai ter que ir lá e sentar com ele. E aí você vai descobrir que é bom, que não dá trabalho. Amém? Terminei. Visão, submissão e frequência. Aqui. Amém, irmãos? Muito boa essa instrução do Nielton. Eu achei importante frisar a questão dos solteiros que ele falou, né, de fazer o culto, e para aqueles que não têm pais, que são cristãos, né, que tem pai que é travado mesmo e não, mas você servindo eles, às vezes você ganha um coração, às vezes esse é o caminho, de servir a mesa, cozinhar para o seu pai, entendeu? Porque o seu padrão, você não teve um padrão às vezes familiar, mas quando você conhece o Senhor, o seu padrão é celestial. Amém. Entendeu? Então você servir a mesa, lavar a vasilha, você está servindo o Senhor, você está evangelizando, você está exercendo o evangelho. Porque nós não temos que ter uma mensagem, nós temos que ser a mensagem. Amém? Então, convida o Senhor para o seu ambiente. Exerça isso servindo os pais de vocês. Então, hoje a quantidade que a maioria é solteiro. Então, assim, se o seu pai não tenha esse prazer de servir. Entendeu? De ter trazer a presença do Senhor. E ter humildade, que às vezes nesse ambiente a gente se torna... Eu entendi, eles não, e a gente se torna muito orgulhoso, presunçoso, às vezes até meio áspero, né, com os pais. Eu vi assim. E olha que meu pai é cristão. Eu tive que fazer o caminho de volta e aprender a servir. Bem? Então, o Lucas pediu 5 minutinhos para organizar aqui.